A trilogia das Tartarugas Ninja para o Game Boy possui uma evolução interessante. Aqui temos dois jogos de plataforma mais consistentes que o do Nintendinho, por exemplo, mas nenhum briga de rua. Em vez disso, temos um pré-Metroidvania, podemos dizer assim. O primeiro jogo, Fall of the Foot Clan, chegou em 1990 e é tudo que um jogo de Game Boy precisa ser: rápido, tranquilo e divertido. A Konami ainda na época usava a gambiarra de lançar vários jogos para Nintendo sobre a alcunha de Ultra Games. Como de praxe, podemos escolher qualquer uma das 4 tartarugas e só muda mesmo ali o sprite de armas e nada mais. Todas têm esse sprite aí que eu acho charmoso, meio clássico 8 bits, meio Tartaruga Ninja. São 5 fases bem variadas, que vai dos esgotos, perseguição em cima de caminhão, até finalmente chegar no Tecnódromo. Como eu falei, nada muito complexo. 2 botões ali, nada também de inventar muito, então o ataque e o pulo aqui é tão gigante quanto o do primeiro jogo do Nintendinho, e também podemos jogar Shuriken se abaixarmos e atacarmos. E o jogo começa muito bonito, cenários bem detalhados, parallax bem usado, o que surpreende para um jogo de Game Boy. Usa aí uma variação no gameplay dentro do gênero de plataforma, como pular em buracos, subir em plataformas mais altas. Mais próximo no final do jogo, porém os desenvolvedores parecem ter ficado um pouco cansados de fazer level design e trabalhar aí nos sprites do cenário, pois tem partes que é só um retão com fundo branco. Mas isso não diminui nada a qualidade do jogo, fica mais como uma curiosidade ao perceber que à medida que avançamos o jogo vai ficando menos detalhado. E o responsável pela programação principal do jogo é Hiroyuki Fukui. Talvez você não pode conhecer pelo nome, mas ele foi produtor desse jogo aqui que ninguém quase conhece, pouca gente. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Além disso, ele também foi produtor aí de outros jogos para o Game Boy da Konami, como Gradius e Castlevania Legends. Um aspecto que gosto muito desse jogo é que a luta dos chefes são bem tranquilos também. Nada de perder muito tempo aqui, afinal a pilha alcalina para aguentar um jogo mais longo é mais cara para se colocar em um Game Boy. E temos aqui Rocksteady, Bebop, Baxter, Destruidor e Krang, invertendo aqui os dois clássicos últimos vilões dos jogos das tartarugas. Mas acho que é só para dar aquele impacto de colocar um último chefe gigante. E a trilha sonora também não fica para trás, as músicas são muito boas, desde a clássica música tema até mesmo a tela de seleção de personagens tem uma boa composição. Todas combinam muito bem, por exemplo, na fase onde passamos pelos caminhões que carregam barras de chocolate gigante, ou seriam blocos de Tetris, como preferir. A música é mais agitada, afinal estamos pulando em caminhões em movimentos. Já as músicas contra os chefes dão aquele clima mais especial de uma batalha especial. E quem está à frente da trilha sonora é Michiru Yamane, que fez música para esse jogo aqui, ó. E é muito legal ver grandes nomes da história dos videogames tiveram aqui seus primeiros trabalhos com Tartarugas Ninja. É, uma Konami de outros tempos. Logo no ano seguinte, em 1991, tivemos a continuação, Tartaruga Ninja 2, Back from the Sewers, continuando como jogo de plataforma, mas agora é notório o upgrade que a continuação recebeu. A começar pela abertura, que agora não é só uma imagem estática, temos uma animação remetendo à abertura da animação de 1987, muito bem feita e muito bonita.
O jogo também conta aí com opções, e agora podemos ver até mesmo o capricho visual aqui na tela de seleção da dificuldade, por exemplo, escolher música ou inverter ali o uso dos botões. E a tela de seleção de personagens agora também possui sprites das tartarugas ali para a gente selecionar. Tá certo que todo mundo tem a mesma cara, na mesma posição, mas se você comparar com o jogo anterior, que era apenas os nomes, é uma evolução em tanto. E aqui ainda temos a arte, onde mostra ali Stage 1, 2, 3, que é inspirado também no título dos episódios da semana na animação de 1987, com direito até uma voz gritando Cowabunga. Cowabunga! E usou toda a memória do Game Boy só para inserir esse áudio no jogo, aposto. A movimentação dos botões segue parecido com o do jogo anterior, ataque e pulo. E mais uma vez temos a tartaruga saltando até o alto da tela. E até hoje eu tento entender por que a Konami gosta tanto de fazer isso nos jogos de plataforma das tartarugas, de fazer ela pular até o infinito. Mas o que é isso? Temos também um novo movimento que é a rasteira, se apertamos A e B juntos. Mas é meio que inútil, pois se tentarmos atacar o ninja com o clã do pé que também está dando rasteira, o ataque do inimigo prevalece contra o nosso. Jogo todo muito bonito, tudo muito bom, uma modelagem ali do sprite das tartarugas mais próxima do estilo da animação. Mas aqui a Konami começa a mostrar as suas garras. Ela usa um artifício que eu acho que não combina muito para um jogo de Game Boy, que é o uso da memorização em vez de reflexos rápidos. E eu vou tentar explicar aqui como é. À medida que avançamos pelas fases, vai ficando um tanto quanto mais complicado passar sem maiores percalços, apenas com o uso do nosso reflexo. Vai chegando ali pela terceira fase, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Por exemplo, temos uma verticalização da fase cheia de Mausers que não param de aparecer. É spawn infinito mesmo. E você tem que se antecipar, pegar o time ali que o Mauser vai aparecer na tela para poder descer ou subir das plataformas sem levar um dano, por exemplo. Para os chefes, que agora é completamente diferente do jogo anterior, onde eles tinham um recuo ao receberem um ataque, dando tempo suficiente para reposicionar e atacar, ou conseguir trancar o inimigo ali de um modo que era só spamar o ataque para derrotar o chefão. E queijar chefão é bom demais, devia poder fazer isso em todo o jogo. Aqui nesse segundo jogo não tem nada disso, não tem recuo, não dá para queijar o chefe. Para não dizer que não tem, tem um sprite ali de dano do chefão, mas eles continuam atacando enquanto ainda rola o iframes. E aí, para decorar o padrão de cada chefão, só tem uma opção, que é a repetição. Você morre, volta, melhora um pouco, morre de novo, e aí nesse processo a gente leva o game over e tem que passar da fase tudo de novo. E preparar aí um grande conjunto de pilhas alcalinas para o Game Boy aguentar a jogatina. E na última fase eles ainda potencializam isso tudo. Ela é super longa, com 3 chefes. E se der game over aqui, volta tudo. Não é nenhum Ninja Gaiden, mas é um pouco frustrante. E ainda temos que decorar o padrão dos inimigos que aparecem durante a fase, tendo que ter a precisão super alta. Por exemplo, aqui na parte dos raios, que ainda tem um ninja do pé atirando com um canhão, para passar aqui mais de boa é repetição mesmo, para pegar o time de quando o ninja do pé vai aparecer e vai atirar com o canhão, quando o raio vai dar uma abertura para a gente poder pular por ele ao mesmo tempo que vai dar tempo de derrotar o ninja do clã do pé antes que ele atire a bala de canhão na nossa cara. Bom, e com isso a gente vai ficando mais frustrado, irritado, só quer passar mais rápido tudo de novo, e aí que a gente esquece mesmo que tem que decorar esses padrões todos e se frustra tudo de novo. Soma isso ao fato dos chefões serem muito mais rápidos do que as nossas tartarugas ninja. Quando você pensar em se afastar, já vem correndo na sua direção e te atropela 5 vezes. Então você meio que tem que tentar acertar o chefe meio longe na posição que já vai tentar desviar do ataque dele. Isso obriga ainda mais a pegar aquele timing perfeito pelo método de decoração e repetição.
em vez do bom uso dos reflexos de Tartaruga Ninja. O Hiroyuki Fukui estava com sangue no zóio aqui nessa continuação, hein? Pois a dificuldade é bem maior se comparado ao jogo anterior. Em comparação, eu levei cerca de 25 minutos para terminar o primeiro jogo, e o segundo aqui foram cerca de 1 hora e 15. E eu não sou lá o melhor jogador de videojogos do mundo, mas para demonstrar a diferença entre a dificuldade dos dois jogos. E eu ainda joguei na dificuldade normal de Back from the Sewer. Se colocar na dificuldade mais alta, os chefes terão padrões novos. Depois de pegar o time de tudo e jogando novamente Back from the Sewers, terminei ele em 45 minutos. Mas aí eu já tive a curva de aprendizado de tudo antes, né? E desse jeito eu falando aqui faz até parecer que o jogo é terrivelmente otimizado. Mas o pior, ou melhor, é que não. Aqui as fases são bem dinâmicas, interessantes no seu level design, com direito a auto-scroll, verticalização na terceira fase, como falei anteriormente, tendo que subir e descer de plataformas, e uma super fase na vertical com looping em vertical na quinta fase, onde tem as plataformas voadoras. É muito doido jogar essa fase, pois podemos ficar descendo e subindo infinitamente. O objetivo mesmo é sempre para a direita, e você pode escolher o caminho, se vai subindo mais plataformas ou descendo mais plataformas, e aí o jogo varia ali na quantidade de inimigos e dos tipos de inimigos que vão aparecendo contra você. É bem interessante. E o jogo ainda conta com novos chefões como Granito, General Frag, subchefe como Pizza Monster. Além disso, de duas lutas contra o Krang, né? Uma naquele Bubble Walker e na outra com o seu Android. E também aqui eu gosto muito do Sprite e do Destruidor dessa versão também. E a luta com ele, por incrível que pareça, é a mais tranquila de se decorar o seu padrão. E as músicas aqui continuam tão boas quanto do primeiro jogo, sendo feitos por Yuko Kurahase e Tsuyoshi Sekito. Esse último aí responsável por parte de algumas trilhas sonoras como mais uma vez Tartarugas Ninja servindo aí de início para grandes nomes no mundo dos videogames. Ou seja, resumindo bem aqui, o jogo é divertido, pelo menos até chegar na hora ali do chefe, de alguns chefes. Tá certo que eu joguei ele assim que eu terminei o primeiro jogo, então ainda estava com as mecânicas do primeiro jogo na cabeça. Mas mesmo depois de pegar o ritmo de Back from the Sewers, decorar os chefes me fez levar vários game overs. Em 1993 temos por fim o terceiro jogo para o Game Boy das Tartarugas Ninja. Agora com 2 anos de espaçamento, a Konami trouxe uma grande novidade para a franquia, um estilo pré-Metroidvania, que eu até gostaria de ver nos dias atuais. Imagina um Metroidvania moderno com as Tartarugas Ninja, seria algo bem legal de jogar. E se os gráficos e ideias para o gameplay deram um salto no segundo jogo, aqui então eles conseguem ir ainda além graficamente. O sprite dos personagens diminuíram para se encaixar agora o melhor estilo do jogo, indo para baixo, para cima e um mapa Metroidvania. Sprites grandes demais não daria visão suficiente para ver ali a nossa direção. Outro detalhe interessante é como as tartarugas aqui estão mais badass, vamos dizer assim, com aquele ar mal encarado que vemos bastante lá na Mirage Comics. Não sei se já era para seguir a tendência que vimos no ano seguinte, quando em 1994 começou as temporadas do Céu Vermelho, onde a animação ficou mais séria. E como o jogo saiu ali no finalzinho de 1993, é até uma possibilidade.
Ou talvez ele só queria usar tartarugas badass nesse jogo. Engraçado é que a capa americana segue esse estilo aí de deixar todo mundo mal encarado, né? Até na capa do Kirby. Mas o que eu gosto mesmo é a capa japonesa. E é uma arte que eu só vi até hoje para essa capa, com referências ali do gameplay do jogo, onde as tartarugas estão conferindo o mapa, coletando chaves e segurando uma lamparina. Só no jogo não tem lamparina. Será que era alguma coisa que foi cortada na versão final do jogo? Poder iluminar o caminho? E o gameplay aqui é o mais diferente dos jogos anteriores. Temos ainda os botões de ataque e pulo, mas dessa vez cada tartaruga ninja tem uma habilidade especial. E podemos escolher mais tartarugas à medida que avançamos no jogo. Aqui, Destruidor sequestrou não só April, mas Mestre Splinter, Leonardo, Rafael e Donatello, ficando apenas Michelangelo para trás, pois ele tinha saído para comprar uma pizza. Então no começo podemos controlar apenas o Mike. Seria esse aí o início do The Last Ronin? Sua habilidade especial é planar com os Nunchucks, bem útil na verdade. E acho que será a principal tartaruga que vamos controlar durante todo o jogo, pois as habilidades das outras tartarugas são situacionais e servem só para alcançar locais antes que não era possível, funcionando aqui como os equipamentos e itens especiais que vemos em vários Metroidvania para ir para novos locais do mapa. E falando no mapa aqui, ele tem um level design incrível, é muito divertido explorar o mapa, mesmo que ainda seja quase que linear. Todas as áreas apresentam desafios variados. Temos locais abertos na superfície, cavernas, instalações tecnológicas. Mas por causa disso não temos uma grande variedade nos cenários, né? A caverna é sempre a mesma caverna ali no sprite de fundo, por exemplo. Mas ainda assim o jogo está longe de ser feio. E também, como não podia faltar, aqui temos boas músicas com a direção de som ficando por conta de Minako Matsuhira. E a criação de som por Akihiro Juichiya. E é incrível que conseguem criar trilhas sonoras que a gente não enjoa de se escutar. Podemos carregar itens aqui também, ainda que de um jeito bem primitivo. Podemos só carregar uma chave por vez, por exemplo, até abrir a próxima porta ou resgatar a tartaruga. Mas isso ajuda na sensação de progressão do jogo. Além também de containers ali de coração no melhor estilo Zelda escondido em algumas partes. Pegando eles, seu HP aumenta um pouco e você vai precisar pegar todos eles para poder avançar melhor no jogo. Pois se a Konami já tinha colocado as garras de fora na questão dos chefes do segundo jogo, aqui então ela decide passar o rolo compressor de uma vez só. Aqui eles continuam com aquele esquema de decorar o padrão, né? Só que agora com a adição do RNG. Ou seja, para você desviar dos ataques e esperar por uma abertura para poder contra-atacar, tem que decorar o movimento que os chefes fazem antes de atacar, que é o sinal para a gente saber o que eles irão fazer e assim poder ir bem na luta. E para isso, muitos game overs no processo. Mas pelo menos agora nesse jogo temos passwords e podemos recomeçar antes de enfrentar um chefão, por exemplo, o que ajuda muito. Mas é claro que não seria assim tão tranquilo, né, Konami? Para enfrentar o último chefe, o que é que ela me faz? Me coloca um Boss Rush. Boss Rush? Isso aqui não é Mega Man não, deixa isso com a Capcom, Konami. E se não fosse o suficiente, ainda me mete uma segunda forma para o chefe final. É o combo Konami Capcom nisso aqui, cara. É um Castlevania com Mega Man para o último chefe. Não tem casco de tartaruga que aguente essa pressão toda. E se você não estiver carregando uma pizza, que em um dos containers ali a gente pode coletar o item extra de recuperação de HP, o negócio fica bem complicado. Como se não fosse complicado o suficiente.
Depois que você pega o padrão de cada chefe com a ajuda de uma pizza, é um passeio no canal 6. Mas ainda assim é cansativo enfrentar um atrás do outro ali no Boss Rush e ainda ter que lutar contra duas formas no chefão final, com ele recuperando o HP e você não. Hiroyuki Fukui de novo estava com sangue nos olhos aqui, mas pelo menos temos os passwords. E a parte de exploração é bem divertido, o que dilui um pouco da frustração de repetir os chefões. Chefões aqui que são praticamente todos inéditos. Temos aí Scratch e Skeletail, que vieram direto dos brinquedos. Eles nem foram adaptados aí para as animações. O pessoal por trás do jogo aí foi atrás até das referências dos bonecos da Playmates para trazer aí. Além disso, temos o Dirtbag, um Triceratão, e é claro, não poderia faltar o Destruidor como chefe final. Com isso, então, temos a trilogia das Tartarugas Ninja para o Game Boy. Jogos com características bem distintas, por mais que tenhamos duas plataformas, a Konami conseguiu fazer um bom trabalho e também trazer novidades para a continuação Back from the Sewers, por mais que tenha alguns chefes chatos no meio. E é claro, o pré-Metroidvania do Radical Rescue, que se destaca ainda mais nessa trilogia monocromática, quando o Super Metroid ainda nem havia sido lançado. E qual o seu jogo favorito aí das Tartarugas Ninja para o Game Boy? Deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gosta de Tartarugas Ninja e quer ver mais conteúdo sobre os nossos queridos heróis, eu tenho um canal dedicado só para as Tartarugas Ninja. Lá eu falo de quadrinhos, animações e outros jogos também. Então não esquece de dar uma passada lá, valeu? Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Até lá!